para nós, contasse um pouquinho da sua trajetória. Como que você fez para... Porque eu estou impressionado, viu, gente? Depois nós vamos mostrar. Ele é o tipo de pessoa que não é aquele profissional que fala uma coisa e faz outra. Ele mesmo é a prova de Sim. que funciona o negócio. Então, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Bom, inicialmente é uma grande honra estar aqui do lado de vocês nesse programa para poder compartilhar um pouquinho da minha história. Eu sempre falo que a minha história ela é referência para que as pessoas possam também ver um sentido na vida, não desanimar e caminhar e seguir adiante. Porque eu sou uma pessoa simples, às vezes as pessoas me veem vestido com paletó, com blazer, e pensa que eu sou uma pessoa diferente, que eu sou uma pessoa metida, ou que sou uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto e que isso faz com que eu tenha atitudes de uma forma mais superior. Então isso acaba indo de confronto com o que realmente é o Ricardo Loss, com a essência do Ricardo. Eu sou um menino que vim do interior do Espírito Santo. Minha cidade tinha pouco mais de 10 mil habitantes. E minha família sempre trabalhou na roça, no interior. E eu sempre fui uma pessoa muito fora da curva. Eu sempre fui muito criativo e gostei muito de estudar. Sempre gostava de estudar. Gostei. E, inclusive, eu pulava a janela de casa para poder ir para a biblioteca. Eu tive a felicidade de morar em uma cidadezinha. Inicialmente eu morei na roça mesmo. Quando eu tinha 5 anos eu fui para uma cidadezinha que era interior também, mas já tinha escola, já tinha biblioteca. E eu pulava a janela para poder ir para a biblioteca para poder estudar. Porque eu queria saber como que era a cultura em outros locais, eu queria entender como que funcionava, o que que era um átomo, o que que era uma molécula, o que que era a biologia. E eu, desde cedo, eu comecei a perguntar muito para os meus pais. Meus pais não têm instrução, meu pai é mecânico, minha mãe é costureira. Não tem instrução alguma no sentido de fazer uma faculdade, mas me deram uma educação incrível, são as minhas referências, são as minhas bases de hoje, que eu acho que isso é o fundamental, que é a base, né, que o Ricardo está aqui hoje devido a essa formação que eu tive do meu pai e da minha mãe. E eu comecei desde cedo a querer dar aula. Eu sempre gostei de dar aula. Pelo fato de eu sempre estudar muito, eu sempre gostava de dar aula. Então, durante todo o meu percurso no Colégio. colegial, eu comecei a apresentar muitos trabalhos, comecei a fazer teatros, comecei a me destacar no meio dos meus colegas. E tudo isso foi preponderante para eu poder chegar até onde eu cheguei hoje. Então, essa pessoa que veio do interior do Espírito Santo, com um pouco mais de 10 mil habitantes, é uma pessoa que não aceitou meu filho, você tem que ser mecânico. Como você bem falou, meu pai, ele também veio da roça, do interior, e o pai dele também é Simples. mecânico, então ele seguiu a profissão do pai dele, do meu avô. E meu pai acreditava que estudar não gerava dinheiro. Como que estudar vai ter dinheiro? Meu filho vai passar fome estudando. Bom, para eu chegar até aqui onde eu cheguei hoje, eu passei por grandes problemas e grandes adversidades. Eu costumo falar que eu tive pedras no meio do meu caminho. E essas pedras, o que que eu fiz com essas pedras? Eu não peguei a pedra e afundei no fundo do poço. Eu peguei essa pedra e lapidei essa pedra. Eu peguei essa pedra, essa adversidade e transformei dentro de mim competências e habilidades para eu mudar essa pedra e transformar ela em uma estrela. Então, desde lá na roça, do interior, eu, por exemplo, eu tive o meu sonho de fazer a faculdade de Química. Meu sonho era fazer Química. Passei na faculdade federal, uma faculdade do qual era o meu sonho, né? Porque antigamente eu fui a primeira turma a fazer Enem naquela época que surgiu o Enem, eu fui uma das primeiras turmas. E naquela época eu consegui passar sem fazer um cursinho pré-vestibular. Então, meus pais não tinham condições de pagar um cursinho pré-vestibular para fazer vestibular e eu passei na raça, né? E eu provei que eu era inteligente, que eu conseguia passar por isso. Então, nesse momento, eu efetivamente não consegui fazer essa faculdade. Por quê? Porque eu não tinha condições de ir lá para a cidade, que era Vitória, né, capital do Espírito Santo, para fazer essa faculdade, porque meus pais não tinham condições. E aí eu me frustrei. Me frustrei e falei, puxa vida, estou começando minha vida agora e passei na faculdade e não vou conseguir ir fazer essa faculdade que é o meu sonho. Essa foi a primeira pedra que eu encontrei no meio do meu caminho. E aí eu tentei entender o que eu poderia aproveitar dessa adversidade. E aí foi que eu encontrei uma faculdade de farmácia, que era do lado de casa, era particular, eu ia ter que pagar
um grande dinheiro. Eu lembro que na época era R$ 785, que era a mensalidade, mas meus pais não tinham condição de pagar esse valor. E aí eu fui com a cara e com a coragem, porque minha mãe me incentivou, meu pai não queria deixar. Não, você não vai fazer faculdade, não vai fazer faculdade. Minha mãe, vai. E eu lembro como se fosse hoje que, para juntar o dinheiro para pagar a mensalidade, eles tinham um potinho de maionese, onde eles colocavam todo dia lá um dinheiro para poder pagar a minha mensalidade. O primeiro semestre foi um semestre assim, muito difícil, porque eu não morava com os meus pais, eu comecei a morar sozinho, comecei a encontrar grandes problemas de se morar sozinho e a dificuldade financeira. A partir do segundo semestre, minha mãe falou, meu filho, a gente não vai conseguir mais pagar a sua faculdade. Você vai ter que voltar para a roça, vai ter que trabalhar com seu pai, porque a gente não tem mais dinheiro para pagar a sua faculdade, está muito caro. E aí eu falei, meu Deus, minha segunda pedra, o que eu vou fazer? E aí eu me reinventei e falei, vou aproveitar dessa oportunidade e vou fazer o que eu gosto de fazer, vou ganhar dinheiro com o que eu sei fazer, que é o quê? Que é ensinar. Então eu comecei a pegar os meus colegas de turma e comecei a cobrar as aulas particulares que eu dava para eles. E aí a minha coordenadora da faculdade também se sensibilizou com a minha história e ela começou a me dar monitoria dentro da faculdade. Eu comecei a receber dentro da faculdade como monitor. Eu era monitor do laboratório de bioquímica, de química, de microbiologia. Comecei a ganhar dinheiro dentro da faculdade. E aí no finalzinho do segundo semestre surgiu um processo seletivo para dar aula em escola pública. Eu morava do lado de uma escola pública e tinha faculdade que era de frente. E aí eu consegui passar para dar aula. Um menino de 17 anos começou a dar aula para um monte de marmanjo de química, física, biologia, história, matemática. E foi aí que eu comecei a ganhar meu dinheiro e comecei a pagar a minha própria faculdade. Então, nesse momento, meus pais pagavam 20% torno de 20% da minha mensalidade e todas as minhas despesas eu que comecei a pagar, comecei a pagar minha faculdade, comprei a minha primeira televisão, que é o que eu falei anteriormente, que eu lembro como se fosse hoje, que nos finais de semana eu ficava muito cansado, que eu estudava de manhã e à tarde e à noite eu dava aula na escola pública. Então era de manhã, de tarde e à noite. Eu lembro como se fosse hoje que os meus colegas de faculdade, todos eles, à noite saíam para barzinho, ia fazer farra, porque é época que você está morando longe dos pais e quer aproveitar. E eu não conseguia fazer isso. Primeiro porque eu não tinha dinheiro e segundo porque eu tinha que trabalhar. Então eu nunca fui de ficar no meio das turmas dos fanfarrões, né? Dos bebedores, de que vão para festa, essas coisas. Por isso que então, você está aqui hoje. Graças a Deus. Então hoje eu dou aula para muitos colegas que fizeram a graduação comigo. Eles são meus alunos da pós-graduação de estética. Olha que interessante. E aí eu comecei a me destacar muito na faculdade. A primeira faculdade que eu fiz foi farmácia, depois que eu fiz as outras. E aí, no final da minha graduação de farmácia, eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Recebi um convite para fazer um processo seletivo para dar aula na própria faculdade que eu estudei. Tinha vários professores, eu lembro como se fosse hoje, professores com mestrado, com doutorado, eu não tinha absolutamente nada. Eu tinha só terminado a minha primeira graduação. Fiz um processo seletivo, dei uma aula e a banca examinadora falou, Ricardo, você passou. E foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro, foi aí que eu comecei Nessa época, eu pensava assim, gente, quando eu ganhar R$1.000, gente, R$1.000 é uma coisa absurda. Quando que eu vou ganhar R$1.000 na minha vida? E quando eu comecei a trabalhar na faculdade, eu comecei a ganhar um valor 4 vezes maior do que era o meu sonho. E foi aí que eu comecei a me bancar e ajudar um pouco meus pais também. Então, eu comecei a ganhar um dinheiro, comprei meu primeiro carro, eu lembro como se fosse uma Paraty, meu primeiro carro. Pô, você estava bem. Uma Paraty. Branca. E meu pai falou assim, mas por que você quer um carro tão grande, meu filho? Compra um carro menor. Eu acho que a minha vontade era tanta de ter um carro, que eu falei, vou comprar o maior carro que tem, que era uma Paraty. E era só pra mim, não tinha família, né? E aí... Faz tempo, hein? Tem tempo. E aí depois eu acabei vendendo a Paraty, mas enfim. E depois disso eu comecei a estudar mais, comecei a me dedicar mais a essa carreira de docência. Aí eu fui convidado para ser coordenador de pós-graduação, comecei a dar aula para medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição. Fui chamado em uma outra faculdade em Minas Gerais para ser professor também. Passei em um concurso público da minha cidade, então eu fazia bate lá, bate cá. Comecei a coordenar uma unidade básica de saúde, sempre trabalhando de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Eu não tenho medo e nem vergonha de trabalhar. Eu falo que eu não trabalho todos os dias, eu me divirto todos os dias. Então eu não tenho aquele enfado de, eu vou para o trabalho. Então isso é muito gratificante e prazeroso, fazer o que eu faço. Pela minha matemática, eu estava contando aqui tudo que ele fez,
deve estar fazendo quase 80 anos já. O cara é bom mesmo. Hein? Eu resumo em uma palavra: trabalhador. Eu amo o que eu faço, eu amo. Esse é o mais E importante. quando você tem um foco, um objetivo, eu tinha que provar o tempo todo pro meu pai que o estudo ia ser suficiente para mim. Então eu tinha que provar para ele e provar. E ele já se convenceu? Acredito que hoje sim, né? Eu tinha que mostrar para ele que o meu estudo ele seria o fruto do meu sucesso, né? E isso me traria renda e dinheiro.